Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que está dentro das colagenoses. As colagenoses, pessoal, para quem não sabe, diz respeito a um grupo de doenças, doenças reumatológicas, que além das manifestações articulares, a gente vai ter também aí a manifestação em diversos tecidos e órgãos devido à inflamação do tecido conjuntivo, ok? A base fisiopatológica dessas doenças é a autoimunidade. Falando agora especificamente sobre o lúpus, ele é uma doença autoimune multissistêmica crônica, onde a sua característica mais marcante, pessoal, é a ocorrência de focos inflamatórios em diversos tecidos e órgãos. Tá? Ele é caracterizado por episódios de remissão em atividade da doença, e os principais locais de acometimento do lúpus é a pele, tá? Podendo gerar as dermatites, as seroses, podendo gerar serosites, as articulações, podendo gerar então as artrites, os glomérulos, podendo gerar as glomerulites, e o sistema nervoso central, podendo gerar aí também uma cerebrite. Falando um pouquinho agora sobre a epidemiologia, pessoal, o lúpus ele é mais comum em mulheres, tá? Numa proporção aí de 9 a 10 mulheres para cada homem. Ele acontece mais durante o menarque, que é a fase reprodutiva da mulher. Isso está relacionado aos níveis circulantes de estrogênio. Ele é discretamente mais predominante em negros, se eu não me engano, cerca de 3 a 4 vezes mais predominante em negros. Tá? E ele tem um pico de mortalidade bimodal. Existem dois picos de mortalidade relacionados ao lúpus. Um que vai acontecer após os primeiros 5 anos de doença e está relacionado principalmente a fatores de imunossupressão que acaba sendo induzido aí devido ao tratamento, que é aplicado na doença. E o segundo pico de mortalidade do lúpus vai acontecer aí em média após 15 a 20 anos de doença, principalmente devido a fatores cardiovasculares, doenças cardiovasculares, porque o lúpus, pessoal, ele foi relacionado a um processo de aterogênese acelerada. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Sobre a patogênese da doença, ela é multifatorial. Então existem uma série de fatores genéticos, ambientais, hormonais, infecciosos, que juntos vão colaborar para que ocorra a doença. Sobre os fatores hormonais, a gente tem aí uma relação com os estrogênios, e é justamente por isso que o lúpus acontece mais em mulheres e acontece mais durante o menarque, que é o período reprodutivo da mulher, onde ela vai ter ali maiores níveis circulantes de estrogênio. Em relação aos fatores ambientais, a gente tem aí principalmente a atuação da luz ultravioleta. Em relação a fatores genéticos, existe aí uma elevada concordância entre genes univitelinos. Essa concordância gira em torno de 14 a 57%, e foi evidenciado também um aumento da doença, um maior número de doentes que têm uma história de parente de primeiro grau com o lúpus eritematoso sistêmico. Sobre os fatores infecciosos, existe também uma relação, e foi evidenciado inclusive uma maior taxa de infecção pelo vírus Epstein-Barr nesses indivíduos com lúpus. Sobre o quadro clínico do lúpus, pessoal, como eu já comentei com vocês, é extremamente variável e difere bastante também de paciente para paciente. Como eu já comentei com vocês também, o lúpus ele é uma doença crônica que tem períodos de atividade e de remissão. Uma observação interessante relacionada ao lúpus, pessoal, é que o conjunto de acometimentos do paciente com lúpus ele costuma ser definido nos primeiros 5 anos de doença. Por exemplo, se nos primeiros 5 anos de doença esse indivíduo apresentar alterações dermatológicas, articulares, glomerulares e sistema nervoso central, após anos, quando ele for reativar aquela doença, geralmente ele vai voltar a apresentar aquele mesmo quadro. Dificilmente surge um novo quadro, por exemplo, uma serosite. Ele vai voltar a apresentar quadros dermatológicos, articulares, glomerulares e de sistema nervoso central. Pode acontecer que ele passe a apresentar novos quadros de acometimento, mas não é a tendência. Sobre as manifestações mucocutâneas, elas são as mais comuns, Nós temos aí o eritema malar, que é o clássico do lúpus, aquela asa de borboleta que vai surgir na face. Nós temos também as lesões discoides, que são lesões inflamatórias que se manifestam como placas ou pápulas eritematosas, e com o tempo elas vão apresentar uma atrofia central. Elas podem deixar sequelas locais, que pode ser uma alopécia, se for no couro cabeludo, pode deixar áreas de atrofia na pele e lesões vitiligóides, que são áreas hipocrômicas ali que vão ficar no local onde surgiram as lesões. O lúpus cutâneo subagudo ele é caracterizado pela presença de pápulas ou placas de maneira anelar, muitas vezes na região proximal dos membros e do tronco, que podem evoluir para descamação.
ok? Eles estão mais associados em pacientes que têm positivação para o anticorpo anti-Ro. A fotossensibilidade, né, que são áreas inflamatórias em regiões fotoexpostas, e elas também estão relacionadas a indivíduos que têm um anticorpo anti-Ro. Sobre as lesões mucosas, elas geralmente se manifestam como lesões afitosas, né, ulceradas, que vão acontecer mais em mucosa oral e nasofaringe. Então, pessoal, do ponto de vista mucocutâneo, são essas as principais alterações relacionadas ao lúpus. Existem outros tipos também de lesões, como, por exemplo, o lúpus bolhoso, que são lesões bolhosas mesmo, semelhantes ao pênfigo, mas, de maneira geral, são essas as principais alterações mucocutâneas relacionadas ao lúpus eritematoso sistêmico. Do ponto de vista articular, geralmente é um padrão de poliartrite intermitente de grandes e pequenas articulações. Como eu já comentei com vocês, tem períodos de remissão e de atividade. A artropatia do lúpus, pessoal, ele tem características da febre reumática, né, que é migratória, e da artrite reumatoide, de pequenas articulações periféricas. A artropatia de Jacu são deformidades nas mãos muito semelhantes à artrite reumatoide, porém, ao raio-x, esse paciente não vai apresentar uma erosão óssea associada, tá? Essa artropatia ela vai acontecer devido a uma frouxidão ligamentar. Pode acontecer uma osteonecrose asséptica, tanto pela própria doença quanto pelo uso de corticoides, e ela é mais comum no fêmur, no ombro e na tíbia. As miosites podem acontecer também, tá? Mas elas são mais infrequentes. E esses indivíduos aqui vão apresentar, então, uma fraqueza muscular proximal e um aumento das enzimas musculares. Sobre as manifestações renais, pessoal, ele é o acometimento que mais tem impacto na sobrevida do paciente, né, o acometimento renal, e ele pode se manifestar de duas maneiras, que é através de síndromes nefríticas, onde esse indivíduo vai apresentar uma hematúria, edema e hipertensão arterial, e como pode se manifestar também como síndromes nefróticas, né, onde ele vai apresentar uma proteinúria maciça, edema intenso e dislipidemia. Sinais sugestivos de acometimento renal, então, esse paciente pode apresentar edemas de membros inferiores, uma hematúria, que geralmente essa hematúria é microscópica, tá? Proteinúria, hipertensão arterial sistêmica, oligúria e perda da função renal. 80% dos indivíduos que têm um acometimento renal no lúpus têm positividade para o anticorpo anti-DS-DNA, né, o DNA de dupla fita, e vice-versa. Aqueles indivíduos que têm positividade para o anti-DS-DNA têm grandes possibilidades de evoluir aí com lesão renal. No lúpus, pessoal, existem 3 formas de acometimento histológico renal, tá, que são as formas membranosa, proliferativa e mesangial. As formas mesangiais são as mais brandas, tá? Elas pegam somente o mesanjo, não causam hipertensão arterial sistêmica e nem perda da função renal. É a que tem o melhor prognóstico. A forma proliferativa é a forma mais agressiva, ela pode gerar a perda da função renal e pode se comportar como uma síndrome nefrítica, que pode evoluir como uma proteinúria nefrótica, tá? A forma membranosa comporta-se como uma síndrome nefrótica, e a proteinúria, nesses casos, pode ultrapassar a 10 gramas por dia, né? Com hipoalbuminemia, dislipidemia e edema importante. As nefrites lúpicas, elas podem ser classificadas em 6 classes, né? Classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A classe 1 é a mesangial mínima, a classe 2 é a proliferativa mesangial. Então, as classes 1 e 2 são as classes de acometimento mesangial. A gente tem a classe 3, que é a proliferativa focal, e a classe 4, que é a proliferativa difusa. Na classe 3, que é a focal, a gente tem menos de 50% dos glomérulos acometidos. E na classe 4, que é a difusa, a gente tem mais de 50% dos glomérulos acometidos. A gente tem a classe 5, que é a membranosa, ela pode ser pura ou associada às classes 3 e 4. E a gente tem também a classe 6, que é a glomerulosclerose. Sobre os achados clínicos e laboratoriais que ajudam a gente a fazer uma diferenciação entre essas classes de nefrites lúpicas, a gente tem que a classe 1 e 2, que são as formas mesangiais, tem como achados clínicos nada, tá? Porque são assintomáticas e normotensas. E os achados laboratoriais, algum grau de proteinúria, no máximo 1 grama por dia, nunca proteinúria na faixa nefrótica. Pode ter hematúria discreta associada e a creatinina vai estar normal.
Sobre a classe 3, que é a proliferativa focal, esse indivíduo, como eu já falei para vocês, vai apresentar uma síndrome nefrítica, né? Então, hipertensão arterial, edema, hematúria, proteinúria nefrítica ou nefrótica e há uma perda progressiva da função renal. Em relação aos achados laboratoriais, ele vai apresentar uma proteinúria, hematúria e elevação da creatinina. Em relação à classe 4, pessoal, tanto os achados clínicos quanto laboratoriais são os mesmos da classe 3, porém mais acentuados. Tá? E sobre a classe 5, achados clínicos, esse paciente vai apresentar uma síndrome nefrótica com pressão arterial normal, e os achados laboratoriais, ele vai apresentar uma proteinúria nefrótica com a creatinina usualmente normal. Depois desse tempo aqui que nós separamos para falar sobre os tipos de acometimento renal, né, no lúpus, vamos voltar a falar sobre outros tipos de acometimentos também associados, relacionados ao lúpus eritematoso sistêmico. Do ponto de vista hematológico, pessoal, a anemia mais comum no lúpus é a anemia de doença crônica devido à atividade inflamatória crônica que existe nessa doença, tá? Mas apesar disso, a anemia de doença crônica ela não entra nos critérios classificatórios do lúpus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Pode acontecer uma anemia hemolítica, pode acontecer uma leucopenia e linfopenia e pode acontecer também uma plaquetopenia. Se essa plaquetopenia for crônica, a gente tem que considerar a presença de anticorpos antifosfolípidos, tá? E a presença da plaquetopenia no lúpus também está relacionada à positividade para o anticorpo anti-Rho. Sobre as manifestações neuropsiquiátricas, podem acontecer convulsões de qualquer tipo, depressão, que é muito comum no lúpus, meningites assépticas, mielite transversa, psicoses agudas, alterações cognitivas crônicas, tá? Naqueles indivíduos que vão apresentar mielite transversa e alterações cognitivas crônicas, a gente tem que considerar a presença de anticorpos antifosfolípidos, tá bom? A presença de convulsões, psicose e depressão estão relacionadas à presença do anticorpo anti-P. Do ponto de vista pulmonar, o quadro clínico mais comum é uma serosite pleural, né, a ocorrência da pleurite, mas pode acontecer uma série de outras manifestações, as principais delas, uma hipertensão pulmonar, síndrome do encolhimento pulmonar, pode acontecer também hemorragia alveolar, que pode inclusive levar aquele indivíduo a óbito. Tá? Essas são as principais manifestações do ponto de vista pulmonar. Do ponto de vista vascular, esses pacientes com lúpus eles têm uma aterogênese acelerada devido a 3 razões. A primeira delas, atividade de doença, né? Porque a aterosclerose ela envolve a participação de células e citocinas inflamatórias e a aterosclerose ela é considerada uma doença inflamatória. Né? Segunda razão, alterações do perfil lipídico, porque é próprio do lúpus, pessoal, um aumento dos triglicerídeos e uma diminuição do HDL. E a terceira razão, a corticoterapia crônica que gera um aumento do LDL. Outras alterações do ponto de vista vascular são as vasculites diversas e eventos trombóticos, né? Principalmente naqueles indivíduos que tenham anticorpos antifosfolípidos. Do ponto de vista cardiológico, a principal manifestação é a pericardite, tá? Mas pode acontecer também uma miocardite e a endocardite marântica, tá? Que é uma endocardite asséptica, vai acontecer devido a inflamações. Ela está relacionada também à presença dos anticorpos antifosfolípidos. Sobre os autoanticorpos, pessoal, em relação ao FAN, quando que a gente pode ter, em quais situações a gente pode ter o FAN negativo naqueles indivíduos com lúpus? Naqueles indivíduos que têm a presença exclusiva, pessoal, do anti-Rho ou do anti-DNA de hélice simples, que é o anti-SS-DNA. Se esse indivíduo tiver a presença exclusiva desses anticorpos, eles podem não ser detectados e nessa situação a gente vai ter a presença do FAN negativo, mesmo aquele indivíduo apresentando esses autoanticorpos. Quais são os anticorpos mais comuns no lúpus? A gente tem o anti-DS-DNA, que é um dos mais importantes, né, porque ele tem alta especificidade para o lúpus e, portanto, ele tem valor diagnóstico. Tá? Ele está associado, como eu já comentei com vocês, à atividade renal e ele aparece em 40% a 60% dos casos de lúpus eritematoso sistêmico. A gente tem também o anti-SS-DNA, como eu já falei também, o anti-DNA de hélice simples e o anticorpo anti-stonas. Eles são muito frequentes também no lúpus, porém são inespecíficos. Tá? Sobre o anticorpo anti-stonas, ele é fortemente associado ao lúpus induzido por drogas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e ele vai estar então presente em quase 100% dos pacientes com lúpus induzido por drogas.
A gente tem o antinucleossoma, que é um anticorpo de alta especificidade e sensibilidade para o lúpus. Temos também o anticorpo anti-SM, que é altamente específico também para o lúpus, ele é praticamente diagnóstico, tá? Só que tem a desvantagem de surgir somente em 30% dos casos. A gente tem o anti-RNP, que vai surgir em 30% a 40% dos casos e é inespecífico. Quando ele está presente no lúpus, ele está associado ao fenômeno de Renault, tá? Nós temos também o anticorpo anti-Rho, como eu já falei para vocês em várias passagens aqui na aula. Ele vai surgir em 30% dos casos e é bastante inespecífico, tá? Como eu já comentei, então, em relação ao lúpus, ele está associado ao lúpus cutâneo subagudo, à fotossensibilidade e ao lúpus neonatal e à plaquetopenia. A gente tem o anti-LA, que vai surgir em 10% dos casos, ele é inespecífico e sempre surge associado ao anti-Rho. A gente pode ter a presença do anti-Rho isoladamente, mas o anti-LA, sempre que surgir, vai estar associado ao anti-Rho. A gente tem também o anticorpo anti-P, que tem alta especificidade para o lúpus e está associado, como eu já comentei com vocês, ao quadro psiquiátrico. Ele está presente somente em 10% dos casos. Então, pessoal, os anticorpos mais específicos do lúpus são o anti-dsDNA, né, o DNA de dupla hélice, o anti-SM, o anti-P e o antinucleossoma. Os anticorpos anti-dsDNA e o anti-P, pessoal, eles vão surgir somente nos períodos de atividade da doença. Pessoal, sobre os critérios de classificação do lúpus, né, os mais atuais, que foram lançados em 2012, a gente tem os critérios clínicos e os critérios imunológicos. Dos critérios clínicos, a gente tem o lúpus cutâneo agudo. Aqui está incluído o rash malar, né, que é a asa de borboleta, o lúpus bolhoso, a variante necrólise epidérmica tóxica do lúpus, o rash maculopapular, o rash de fotossensibilidade ou o lúpus cutâneo subagudo. A gente tem o lúpus cutâneo crônico, aqui a gente tem o lúpus discoide clássico, ele é localizado, né, acima do pescoço, ou difuso, que é acima e abaixo do pescoço, lúpus hipertrófico, né, que é o verrucoso, lúpus profundo, que é a paniculite, né, que é igual a uma inflamação gordurosa subcutânea, tem o lúpus mucoso e outras formas mais raras, ou sobreposição entre lúpus discoide e líquen plano. A gente tem a alopécia, né, não fibrótica, que é a rarefação difusa e ou fragilidade dos cabelos com fios visivelmente quebradiços, na ausência de outras causas, né? Úlceras orais ou nasais. Aqui a gente tem a úlcera em palato, boca ou língua, ou mucosa nasal, na ausência de outras causas. A gente tem também a doença articular, aqui entra a sinovite em 2 ou mais articulações ou dor em 2 ou mais articulações associada a uma rigidez matinal com mais de 30 minutos. A gente tem a serosite, que pode ser uma dor pleurítica, né, que é uma dor torácica ventilatória dependente por mais de um dia. Tem o derrame pleural, o atrito pleural ou dor torácica do tipo pericardite, que piora o decúbito dorsal, melhora com a posição geno-peitoral por mais de um dia. Derrame pericárdico, atrito pericárdico ou sinais eletrocardiográficos de pericardite na ausência de outras causas. A gente tem a nefrite, né? Aqui na nefrite a gente tem proteinúria maior ou igual a 500 mg por dia ou cilindros hemáticos. Manifestações neurológicas: crises convulsivas, psicose, mononeurite múltipla, mielite, neuropatia periférica ucraniana ou estado confusional agudo. Nós temos a anemia hemolítica, né, que a gente vai observar através de uma documentação laboratorial da anemia hemolítica. Então, reticulocitose, né, aumento da bilirrubina indireta, aumento da LDH, diminuição da aptoglobina, enfim, os achados característicos da anemia hemolítica, né. Temos também a presença de uma leucopenia ou linfopenia, contagem de leucócitos inferior a 4.000 por ml ou contagem de linfócitos inferior a 1.000 por ml na ausência de outras causas. E tem a plaquetopenia, né, que é a contagem de plaquetas inferior a 100.000 por ml na ausência de outras causas. E nós temos também os critérios imunológicos, né, a gente tem o FAN, que é anticorpos antinucleares acima dos limites de referência. Nós temos o anti-DNA DS, né, que é o anti-DNA dupla fita acima dos limites de referência. A gente tem o anti-SM, que é a presença de autoanticorpos contra o antígeno nuclear de Smith.
nós temos os anticorpos antifosfolípides, né, que é a presença de pelo menos um dos seguintes positivo: anticoagulante lúpico, anticardiolipina em altos títulos, pode ser IgA, IgG ou IgM, anti-beta 2 glicoproteína 1, pode ser IgA, IgG ou IgM, ou reaginina plasmática rápida, falso positivo. Temos também a hipocomplementenemia, que é C3 baixo, C4 baixo ou CH50 baixo. E a presença de um Cumbres direto positivo, né, que é o teste de Cumbres direto positivo na ausência da anemia hemolítica. Para receber o diagnóstico de lúpus, pessoal, através do novo sistema, é preciso que esse paciente ele tenha 4 ou mais desses 17 critérios que eu citei para vocês agora, sendo pelo menos um critério clínico e pelo menos um critério imunológico. Ou basta que esse paciente tem uma biópsia renal demonstrando alguns dos padrões de nefrite lúpica associada à positividade para FAM ou para alguns dos anticorpos mencionados. Em relação à gestação, pessoal, é um período de grandes chances de reativação da doença, né, devido às alterações hormonais características dessa etapa da vida da mulher, que é bastante favorável, né, para a reativação da doença. E essas mulheres que têm lúpus, elas têm maior chance de perdas fetais ou da ocorrência de partos prematuros, principalmente aquelas que têm a presença de anticorpos antifosfolípides. Sobre o lúpus neonatal, pessoal, é uma condição que vai afetar ali o feto, né, o recém-nascido, filho de uma mãe que tem o lúpus, né, portadora do anticorpo anti-Rho, porque ele é capaz de atravessar a barreira placentária e gerar danos àquele feto. Né? Esses danos possíveis de ser causados àquele feto pelo anticorpo anti-Rho são o bloqueio cardíaco congênito, dermatites, hidropsia e algumas alterações hematológicas. Todas elas são reversíveis, à exceção do bloqueio cardíaco congênito. Sobre as drogas que podem ser utilizadas na gravidez, né, nessas gestantes portadoras de lúpus, a gente tem aí os corticoides, nós podemos estar utilizando, né, nessas gestantes na dose mínima possível, tá, pessoal? Utilizar aí menos de 20 mg de prednisona por dia. A gente pode estar associando a cloroquina, que é o antimalárico, ela é a base do tratamento do lúpus, podemos utilizar também essas gestantes. A gente pode usar a azathioprina, a gente pode usar, né, que é um imunossupressor, mas assim, a gente tem que evitar o máximo possível e quando for utilizar, usar com muita cautela. E a gente pode também estar passando para essas gestantes o AS e heparina naquelas que tiverem a síndrome antifosfolípide associada, que é uma condição bastante associada ao lúpus. O próximo vídeo que eu vou postar aqui é falando sobre a síndrome antifosfolípide. Sobre o lúpus induzido por drogas, pessoal, ele pode acontecer também, tá? Existem várias drogas que podem desencadear essa condição, mas existem 4 drogas principais que a gente não pode se esquecer, né? A gente tem que lembrar que é a isoniazida, né, um tuberculostático, a fenitoína, que é um anticonvulsivante, a hidralazina, né, um antihipertensivo, e tem também a procainamida, que é um antiarrítmico. Lembrar dessas 4 drogas que estão bastante associadas aí ao ocorrência do lúpus induzido por drogas. Uma observação importante, pessoal, em relação a essa condição é que eles não geram quadros renais e nem do sistema nervoso central. Tá? Geralmente a descontinuação da droga gera a melhora, tá, do quadro, e pode ser que em alguns casos, em casos mais graves, a gente faça entre com uma corticoterapia para ajudar aí na melhora desse paciente. E como eu já comentei com vocês também, né, lá para trás, esse lúpus induzido por drogas ele vai estar quase sempre associado à presença do anticorpo anti-stones. Sobre o tratamento do lúpus, pessoal, indicar sempre a fotoproteção, né, o uso de AINES, né, anti-inflamatórios não hormonais. A gente pode entrar em casos bem mais leves, como artrites, artralgias, serosites leves, a gente pode estar tratando, né, com o uso desses anti-inflamatórios não hormonais. Em relação à corticoterapia, muitas vezes a gente vai precisar entrar com uma pulsoterapia para esses pacientes. A metilprednisolona 1 grama EV no primeiro, segundo e terceiro dia. Aí no 4º dia a gente já entraria aí com um corticoide via oral, né, a droga de escolha é a prednisona. Em casos mais leves a gente entra com meio miligrama por quilo dia. Em casos mais severos, esses casos mais severos seria aí uma nefrites de grau 3 a grau 5, acometimento do sistema nervoso central,
quadros hematológicos mais graves, a gente já entra com doses maiores aí de prednisona via oral, tá? Que seria doses aí de 1 mg por quilo dia. Tá? E naqueles indivíduos que forem fazer uso a longo prazo da corticoterapia, nunca esquecer de suplementá-los com a vitamina D e cálcio. Nós temos também os antimaláricos, né, que são importantíssimos para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Como opções nós temos o difosfato de cloroquina, que pode ser utilizado nas doses de 250 mg por dia, e a hidroxicloroquina, que costuma ser utilizada nas doses de 400 mg por dia. Todos os pacientes com lúpus devem fazer uso, tá, pessoal, dos antimaláricos, porque eles oferecem inúmeros benefícios. Tá? Eles, além de ajudar com quadros articulares e cutâneos, eles são importantes poupadores de corticoides, tá? Eles são também mantedores de remissão da doença, eles melhoram o perfil lipídico e também reduzem a possibilidade de eventos tromboembólicos nesses indivíduos. Eles têm somente um problema complicado, né, chato, que exige um acompanhamento oftalmológico, né, que é o risco de maculopatia, porque a cloroquina ela pode se depositar na mácula, né? E em caso em que houver indícios de maculopatia, a gente vai ter que reduzir as doses da droga ou até suspender, tá? Então fazer acompanhamento oftalmológico semestralmente em todos os indivíduos que fazem uso da cloroquina. O pessoal ligou o som ali na braça, imagina que o som vai afetar bastante o áudio do vídeo. Vou fazer uma tentativa aqui de gravar, dependendo de como ficar, eu divulgo depois, porque eu tenho uma desvantagem, pessoal. Quando eu começo, eu preciso terminar no mesmo dia, porque senão eu não consigo dar continuidade aos estudos. Então vamos lá. Em relação aos imunossupressores, né, nós temos aí 4 imunossupressores que podem ser utilizados no tratamento do lúpus. A gente tem como opções, né, o metrotexate, o azatioprina, a gente tem também a ciclofosfamida e o mofetil. O metrotexate ele pode ser utilizado nas doses de 7,5 a 25 mg por semana. Ele é um importante poupador de corticoide e ele pode ser utilizado em pacientes que têm quadros articulares, né, que não respondem somente com o uso da cloroquina e do prednisona. A azatioprina, pessoal, é o imunossupressor mais utilizado, tá? Ela pode ser utilizada nas drogas de 1 a 3 mg por quilo dia. E a indicação dela pode ser para o tratamento das nefrites lúpicas, né, grau 3 ou grau 4. Ela pode ser também utilizada para o tratamento de quadros neuropsiquiátricos, hematológicos graves e quadros cutâneos de difícil controle. Sobre a ciclofosfamida, ela é o imunossupressor mais agressivo. Mais uma vez, eu espero que o som ali da praça não esteja atrapalhando no meu áudio. E mais uma vez peço desculpa para vocês, pessoal, não é falta de vontade, é por falta de opção mesmo. Eu acabo não tendo muito o que fazer para melhorar o áudio dos meus vídeos. Primeiro porque eu gravo no celular mesmo, que é horrível, né? Segundo que a minha casa é barulhenta pra caramba e eu não tenho outro lugar para gravar, né? Então acaba que o áudio dos meus vídeos acaba ficando comprometido mesmo, mas eu me esforço para não prejudicar tanto, né? Enfim, o ciclofosfamida é o imunossupressor mais agressivo, né? Ele pode ser utilizado em pulsos mensais nas doses de 700 a 1000 mg por metro quadrado, mês, né? E ele pode ser utilizado para o tratamento de quadros muito graves mesmo, relacionados ao lúpus. Os mais utilizados, né, as principais indicações de entrar com ciclofosfamida são as nefrites lúpicas classe 3 ou 4. Sobre o mofetil, ele pode ser utilizado nas doses de 1,5 a 3 gramas por dia. E a indicação dele é mais para o tratamento da nefrite lúpica grau 5. Pessoal, em quadros mais discretos, né, mais leves, a gente pode estar tentando fazer o controle somente com a corticoterapia e com os antimaláricos, com o antimalárico, né, com a cloroquina. São quadros leves mesmo, a gente pode estar fazendo essa tentativa. Então, quadros mucocutâneos leves, serosites leves, nefrites leves, brandas, né, quadros hematológicos como leucolinfo e plaquetopenia, desde que essa plaquetopenia esteja acima de 50 mil. Sobre o tratamento das nefrites lúpicas, pessoal, vai depender da classe, né? A classe 1 e 2, como eu já falei para vocês, que são as classes mais tranquilas, a gente pode estar tentando controlar com a corticoterapia e com a cloroquina. Agora, as classes 3 e 4, né, que são as formas proliferativas, já são um pouco mais agressivas, a gente vai fazer o tratamento em 2 etapas.
né? Primeiro que é a indução da imunossupressão e segundo que é a segunda etapa do tratamento, que é a manutenção da imunossupressão. A indução, que é a primeira etapa, a gente vai fazer com a ciclofosfamida, 6 meses de ciclofosfamida, e depois a gente vai para a segunda etapa do tratamento, né, que é a manutenção, a gente vai fazer com o mofetil ou a azatioprina por cerca aí de 1 ano e meio a 2 anos de tratamento. Agora, se for um paciente classe 5, além da corticoterapia e da cloroquina, a gente vai associar um IECA para esses pacientes, e em casos mais severos a gente pode estar associando um imunossupressor também. Nas situações, né, nas nefrites membranoproliferativas, que a gente vai ter a associação da classe 5 com a 3 ou 5 com a 4, a gente vai repetir o tratamento aplicado nas classes 3 e 4, né, que é a indução e a manutenção da imunossupressão. Pessoal, então o que eu tinha para falar sobre o lúpus é basicamente isso. Peço desculpas pelo barulho. Aqui na minha rua é muito barulhento, infelizmente não tem outro lugar para gravar, mas espero ter ajudado vocês, apesar disso, apesar dessa dificuldade que eu tenho com o áudio dos vídeos, né, e até com a câmera, né, também que não é das melhores, está longe de ser, é do celular mesmo, mas enfim, gente, a intenção é ajudar, eu espero ter conseguido ajudá-los. A minha referência para a elaboração desse vídeo é o Medicel e o Medicurso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, muito obrigada.